Oi, pessoal, tudo bem? Guilherme Passoni, diretor de operações aqui na Gestão em Dados. E o vídeo de hoje é para dar uma aula para vocês, introdutória, né, com capítulos, digamos assim, de nível básico da ferramenta Looker Studio, ou o antigo Google Data Studio, tá? Estou mostrando aqui na tela para vocês, né? Por onde a gente vai caminhar nessa aula de hoje. O objetivo é que a aula de hoje seja um único vídeo, então vocês podem avançar para a parte de maior interesse, passar mais rápido por algo que talvez vocês já saibam, né? E não precisar ficar esperando próximos vídeos aqui no canal. E obviamente a gente espera os comentários, os feedbacks de vocês para que a gente consiga sempre melhorar. Ok? Então, dando início aqui na aula de hoje, o que nós queremos, né, apresentar aqui para vocês? Primeira coisa, eu quero fazer uma introdução com vocês do que é o Looker Studio. Aí a gente já vai para a parte prática, que é basicamente mostrar a estrutura do Looker Studio, então quais são os componentes, né, que formam esta ferramenta de visualização de dados ou Data Visualization, né? E vamos criar um relatório juntos, de duas formas. Um relatório consumindo dados de uma planilha online, né, de um Google Sheets, e outro relatório consumindo os dados de um banco de dados. Neste caso, a gente vai usar um que a gente já utiliza em um dos nossos projetos, que é através do PostgreSQL. Mas aí vocês podem usar através de Amazon Redshift, MySQL e por aí vai. Em breve a gente detalha sobre isso. Conectando essas diferentes fontes de dados, eu quero mostrar para vocês como personalizar essas fontes de dados dentro do Looker Studio e também, obviamente, a parte mais rica, que é a criação desses componentes visuais, né? Então, como de fato a gente vai montar o dashboard, já dando aqui algumas dicas, compartilhando, né, um pouco dos aprendizados que nós temos desde que começamos a gestão em dados há 3 anos. Ok? Então, pessoal, fazendo uma breve introdução. O que é o Looker Studio? O Looker Studio nada mais é do que uma ferramenta de visualização de dados. Antes era chamada Google Data Studio, recentemente o Google aplicou essa mudança e mudou o nome para Looker Studio. Mas as funções básicas, as funções triviais não mudaram, né, de uma ferramenta para outra. Inclusive o Google está lançando recentemente o Looker Studio Pro, em que é a versão paga dessa ferramenta. Existem prós e contras na utilização do Looker Studio frente ao Power BI, ao Tableau, né? Mas o foco do vídeo aqui não é abordar este tema, prós e contras, fazer comparativo de ferramenta, e sim introduzir você que está querendo aprender mais sobre esta ferramenta e compartilhar um pouco do que a gente sabe, beleza? Então, o meu indicador de sucesso para este vídeo é fazer com que você, de fato, tire algumas dúvidas do que você já possui, mas também tenha mais dúvidas, dúvidas mais profundas, dúvidas mais avançadas para nós te ajudarmos nos projetos de BI, nos projetos de dashboard que você desenvolve aí internamente. Tá bom? Então, vamos lá para a parte prática, né? Sem muita enrolação. Vamos aqui falar da estrutura do Looker Studio, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui minha tela, eu vou compartilhar aqui a minha visão e a gente vai navegando em conjunto nessa ferramenta, ok? Então, o Looker Studio, para vocês, caso vocês já não tenham criado uma conta, né? Vocês digitem aí lookerstudio.google.com, vão clicar nessa parte aqui, Use it for free, né? Como eu disse, é uma ferramenta gratuita, né? Tem a versão paga, mas não é esse caso. Clicam aqui, vão logar com a sua conta Google e por aí vai, e vocês vão entrar nesta tela, ok? Nessa tela, a gente tem aqui algumas coisas já interessantes, tá bom? Aqui na parte de cima, embaixo dessa barra de busca, nós temos relatórios, fontes de dados e análises. Aqui embaixo, modelos de dashboards, né? Embaixo desses modelos também tem todos os arquivos que vocês já mexeram de relatórios, que é o que está selecionado aqui em cima, né?
Se você mudar aqui para fontes de dados, aí você vai ter acesso a todos os fontes de dados, bancos, planilhas que já foram utilizadas da sua propriedade, né? E por aí vai. Então aqui é uma tela bem intuitiva, bem tranquila de usar. A estrutura do Looker Studio, até seguindo ali na nossa pauta, é basicamente composta por duas coisas: fonte de dados e relatórios. Fonte de dados, como o próprio nome diz, é tudo o que os seus relatórios, que é o segundo componente, vai consumir. É até onde ele vai pegar as informações, os seus números, os seus dados e trazer em formato visual, em formato de dashboard, gráficos, tabelas e por aí vai, dentro dos seus relatórios. Fontes de dados uma coisa, relatórios outras. Beleza? Ok, essa é a estrutura do Looker Studio. Tá? Claro, dentro de fontes de dados existem várias fontes de dados, dentro de relatórios existem vários componentes que formam um único relatório, mas essa é a estrutura padrão, básica, geral, de toda a ferramenta do Looker Studio. Beleza? Então, a gente já vai avançar para a parte de criação dos nossos relatórios, criação do dashboard, né? E aí a gente vai fazer aqui um passo a passo bem tranquilo para te ajudar nos seus projetos. Beleza? Então vamos dar seguimento. Primeiro passo é você clicar aqui em relatório em branco, né, embaixo de começar um modelo, ou ali no canto superior esquerdo no botão criar. Quando você clica aqui em criar, ele já vai pedir para você selecionar ou um relatório ou uma fonte de dados. Eu gosto de começar já a criar o relatório, porque dentro do relatório eu vou montar para vocês como vinculo uma fonte de dado a este relatório. Mas se você quiser começar pela parte de fonte de dados, dá para você começar também, beleza? Então clico aqui em relatório, ele vai abrir uma página em branco, né, deste nosso dashboard. Então, quando ele carregar, né, ele já vai aparecer aqui para você adicionar dados ao seu relatório. Escolher aqui um tipo de conector de dados, né? Caso ele não apareça, então caso ele apareça assim, né, em branco, o que você vai fazer? Você vai aqui clicar em adicionar dados, né? Daí ele já levanta aqui aquela janela que eu te mostrei. Mas antes, né, vamos colocar aqui um título. Então, dashboard, aula, Looker Studio. Ok? Feito. Então, primeira coisa, num dashboard, ao invés de você se preocupar com a parte visual, etc., é você se preocupar com a qualidade dos seus dados, o input dos seus dados, né? Sem os dados, um dashboard não serve para nada. Então, eu vou montar um relatório primeiro com uma fonte de dados do Google Sheets, ok? E depois um relatório com um banco de dados em PostgreSQL. E aí a parte visual indifere, tá? De qual banco, qual fonte de dados, perdão, você está consumindo os dados. Então eu vou montar depois um relatório, deixar ele bonitinho, visual, com cara de dash, utilizando alguma delas. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, cliquei lá em adicionar dados, ele já vai aparecer aqui vários tipos de conectores. Primeira coisa que você precisa entender existem conectores do Google, tá? Que o próprio Google disponibilizou, né? A integração dessas ferramentas com o Looker Studio, ok? Então você pode ver aqui, ó, por exemplo, BigQuery. Então quer dizer que é uma integração com o BigQuery que foi feita pelo próprio Google. Ah, se você quer, por exemplo, fazer um upload de CSV, tá aqui, também do próprio Google, né? Se você quer, por exemplo, do YouTube, também tem aqui um dado, né? Tem uma integração direta com o YouTube, uma integração nativa que a gente chama. Depois dos integradores do próprio Google, você tem Partner Connectors, ou conectores de parceiros, que são outras empresas
disponibilizando integradores ou integrações com o Looker Studio. Exemplo, eu posso conectar dados utilizando JSON, mas quem disponibilizou essa integração do JSON é essa ferramenta chamada Windsor.ai. Eu posso, por exemplo, pegar dados do Facebook Ads utilizando essa integração do Power My Analytics e por aí vai, tá? Qual que é a minha dica? Se você não sabe qual é a forma que você quer consumir os dados, você pode consultar aqui para ver se a ferramenta que você precisa puxar os dados já está integrada com o Looker Studio. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Facebook Ads, eu digitei ali Facebook, ele já filtra. Ó, de Google não tem nada, mas tem outros 121 integradores, né, que trazem alguma coisa do Facebook aqui dentro. No nosso caso, como a gente vai usar o Google Sheets, a gente vai encontrar essa integração do próprio Google, né, uma integração nativa aqui do Google Sheets. Aqui, ó, encontrei. Então aqui, planilhas Google, tá? Clico nela. Aqui, como eu já trabalhei, né, como eu já integro aqui, já está integrado, mas já integro todos os dias alguma coisa no Looker Studio com planilhas Google, ele já aparece aqui vinculado. Mas caso não apareça, ele vai pedir para você vincular o acesso, mas é um passo a passo bem tranquilo. Então aqui dentro você vai encontrar a planilha, né? Você pode usar essa lupa ou se aparecer aqui, você já clica. Eu já criei uma base, né? Uma base hipotética aqui para a gente apresentar na aula, que é essa daqui, aula Looker Studio, que inclusive eu estou com ela aberta. Então, deixa eu mostrar ela aberta para vocês reconhecerem o nome das colunas aqui, por aí vai. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma base fictícia, né, de dados de marketing, vendas de um projeto. Do lado esquerdo eu tenho a coluna data e aqui eu tenho as minhas outras métricas, né? Impressão, clique, investimento, leads, oportunidades, vendas e receita. Dois pontos principais que eu quis deixar aqui para apresentar, para mostrar para vocês aqui nessa aula. Primeira coisa, padronizem os nomes, tá? Então evitem textos em caixa alta, com acento. Então vou mudar aqui, ó. Cliques e por aí vai, tá? Espaço em branco também não é legal deixar. Tá? Por que eu digo isso? Esse é um padrão, né, de taxonomia, nomenclatura, que engenheiros de dados, né, gostam de utilizar para não ter problema. Né? Então, de cada um dar o nome, de cada um ter formatações diferentes e por aí vai. Então, sempre prioriza tudo em minúsculo, sem espaços em brancos e caracteres especiais ou acentuação. Tá? Os números ali mudaram enquanto eu estava mexendo, porque essa planilha eu botei, como é hipotética, né, fictícia, eu coloquei valores aleatórios. Então, toda vez que eu mexo nela, o valor aqui muda, tá? Mas para isso não acontecer, eu vou só formatar aqui. Feito. Beleza. Tá? Então, aqui nada mais é do que uma planilha de dados de marketing, dados de venda, em que eu tenho minha data e o que aconteceu naquele dia. Ok? Outra coisa importante, beleza? Cuidado com as formatações desses seus dados, beleza? Então sempre deixa a formatação correta, mesmo que seja aqui uma moeda, deixe em número, porque você pode mudar todas as formatações depois no próprio Dash, tá? Então, banco de dados, quanto menos coisa tiver, melhor. E uma dica já super importante: evitem colocar colunas na sua fonte de dados ou no seu banco de dados que sejam calculadas. Exemplo, eu vou calcular duas métricas aqui. Eu posso colocar uma chamada custo por lead e outra ticket médio, vou fazer uma terceira. E aqui eu tenho o meu ROI. Tá? Custo por lead, o que é? É o quanto eu investi naquele período sobre a quantidade de leads. Então, o meu custo por lead aqui, nesse dia, foi R$ 3,94.
né? O ticket médio é o quanto eu faturei, quanto eu tive de receita naquele dia, sobre quantas vendas eu tive naquele dia. E o ROI é o quanto eu faturei menos quanto eu investi sobre o meu investimento. Nesse caso aqui eu tive um ROI de 7,9, né? Por que eu estou falando para não colocar esse tipo de métrica no teu banco? Vai dar problema na hora de você entender o ROI, por exemplo, não de um dia, mas de uma semana, que é a soma de 7 dias, ou de um mês, e etc. Além disso, você vai toda hora exigir que o teu banco de dados calcule algo, e não é o ideal, né? Para uma planilha que aguenta aí alguns milhares de linhas, não tem tanto problema, né? Mas se você vai ter um volume de dados muito grande, e aí no Sheets isso passa já a ser um problema quando você passa de 50 mil linhas, né? No geral, né, em média dos projetos que a gente já atua aqui, então é ideal que você tenha a menor quantidade possível de colunas do teu banco de dados, né? E não tenha cálculo algum lá. O dado que esteja aqui, ele só seja consumido e todas os outros cálculos, formatações que você queira, você faz direto na ferramenta do Looker Studio ou de qualquer ferramenta de Data Visualization que você vai usar. Beleza? Ok, abri esse parênteses, né, do fonte de dados, mas está aqui a nosso banco, entre aspas. Beleza? Então, volto lá no Looker Studio, escolho aqui o arquivo e ele vai mostrar qual aba, qual página da minha planilha eu quero utilizar. Como só tem uma, base completa aula, eu só seleciono ela, né? Seleciono essas opções. Então, sim, eu quero usar a primeira linha como um cabeçalho. Quero incluir células ocultas e filtradas. Isso é bom manter, tá? Nesse caso, eu quero selecionar o arquivo todo, mas eu poderia, por exemplo, escolher um intervalo específico, né? E, como eu estou falando que minha planilha aqui tem só dados da coluna A a I, eu poderia colocar até a coluna I, por exemplo. Mas vamos deixar a base toda. Então, adiciono. Ele vai ler, né, interpretar esses dados. Quanto maior a tua planilha, mais tempo ele leva. Nesse caso, como são dados aí, são poucas linhas, né? Acho que são ali 400, 500 linhas. Não, nem isso. 200 e pouco, 300. Ele reconhece bem fácil. E olha que legal. Quando você já insere, ele já vai criar um elemento para você começar a editar, mas a gente não vai editar ele por enquanto, tá? Então, ó, ele já montou aqui uma tabela automaticamente, né, um gráfico que ele chama, mas eu vou deixar isso aqui de fora antes, porque antes eu quero mostrar para vocês a integração com um banco de dados mesmo, com o PostgreSQL. Então, aqui a gente integrou uma planilha, beleza? Vamos dar uma pausa na aula e eu vou mostrar para vocês como integra, né, com o banco de dados. Então vamos lá, mesmo passo a passo, tá? Vou em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas ou direto ali em adicionar dados, tá? Vou mostrar esse outro caminho aqui agora, que ele já mostra aqui minha fonte de dados, se eu estou utilizando em algum gráfico ou não, posso editar ele, mas também posso adicionar uma fonte de dados. O Looker, ele aceita dezenas de fontes de dados ao mesmo tempo, tá? Não lembro o número exato, mas é difícil precisar de muito mais que, por exemplo, 5, 10 fontes de dados em um mesmo dash. Então, depois que você encontra aqui o teu banco, né, no nosso caso aqui é o PostgreSQL, você clica e ele vai pedir as credenciais de acesso desse teu banco de dados, né? E aí, como o nosso banco de dados está separado lá em 3 tabelas, eu também seleciono minha tabela, né? Se você vai fazer um dash que vai consumir de várias tabelas ao mesmo tempo os dados, você tem que fazer esse mesmo passo a passo para cada uma das tabelas, tá? Eu não consigo selecionar mais de uma tabela por vez, beleza? Então, tá aqui, eu vou selecionar essa aqui do Pipe Drive, por exemplo,
Feito. Então ele encontrou aqui PostgreSQL e o nome do meu banco. Vai reconhecer também as colunas, né? E aí também criar ali um componente, etc. Feito. Ó. Então esse banco ele tem várias colunas, né? É um banco bem grande. Que ele já encontrou aqui, etc. E daí ele realmente já cria aqui o elemento, etc., que eu também vou deletar, porque não é esse o foco agora. Feito. Adicionei minhas diferentes fontes de dados, correto? Agora, como eu disse aqui no início da aula, eu quero mostrar para vocês, então a gente fez isso, né? A gente integrou o Google Sheets, integramos aí um banco de dados PostgreSQL e agora a gente vai personalizar essas fontes de dados. Por que, Guilherme, personalizar uma fonte de dados? Lembra que eu comentei com vocês que o ideal é que um banco de dados tenha o mínimo possível de cálculos, métricas personalizadas e por aí vai? Por quê? Eu quero trazer isso daqui para dentro do Dash. Claro, se você achar que tem que estar lá no banco, beleza, mas pode consumir performance, velocidade de processamento dele, etc. Problema depois para você colocar no Dash, tá? Então é ideal que um banco não tenha cálculo, só seja armazenamento de dados, ok? Então eu vou ali em recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas, e aí eu escolho qual fonte de dados eu quero editar. Vamos mexer, por exemplo, aqui no Google Sheets, tá? É a mesma coisa para ambos, tá, pessoal? Então, vou ali em editar e ele vai mostrar aqui todos as colunas lá da minha planilha, igualzinho os nomes, lembram? Tá clique, data, impressões sem acento e por aí vai. Aqui eu já posso fazer uma primeira coisa. Se a formatação está adequada com a minha dimensão, com a minha coluna. Então, por exemplo, a quantidade de cliques, sim, é numérico. Mas, por exemplo, investimento não é numérico, ele é uma moeda. Então, aqui eu já posso clicar em número e aqui em moeda e escolher qual moeda a gente vai formatar o nosso dado. Então, BRL, Real Brasileiro, e a mesma coisa para receita, concorda? Então, mudo aqui para número, mudo aqui para moeda, BRL, feito. Além disso, pessoal, tem algo em dashboards, né, que se chama modelo de agregação, agregação padrão, tipo de agregação e por aí vai, que é como você vai, caso você traga a compilação desses dados, qual é o modelo de agregação que o dashboard precisa trazer. Exemplo, lembra que o meu banco lá tem uma linha para cada dia, para cada data. Se eu quero ver a quantidade de investimento em duas datas ao mesmo tempo, qual é o formato de agregação que o Looker Studio vai respeitar? Se eu estou falando de investimento, nesse caso, ele vai olhar para a soma. Então, ele vai somar a data 1, data 2 e vai me trazer o investimento somado. Mas eu poderia, exemplo, deixar isso em média e etc. Ou contagem e por aí vai. Quando a gente está falando de número, geralmente é soma. Tá? Então, aqui é bom só dar uma olhada, ver se aparece alguma outra coisa estranha e você ajusta, ok? Show de bola. Outra coisa, ainda na personalização, é a criação de campos. Lembra que antes eu criei lá o CPL, ticket médio e ROI? Vamos criar aqui. Aqui é o jeito certo, para eu não ficar exigindo lá do meu banco de dados. Então eu vou aqui em adicionar um campo, dou o nome para esse campo. Aqui, gente, você pode usar aquele padrão de banco de dados, né, de nomenclatura, ou não, porque já não estou mais num banco, estou aqui já numa ferramenta de visualização de dados. Para a gente seguir o padrão bonitinho, eu vou deixar aqui custo por lead, sem espaço, tudo no minúsculo. E aqui eu vou começar a criar esses campos, tá? Então eu vou considerar a soma do meu investimento sobre a soma dos meus leads, que é isso daqui. Então quando ele vem verdinho, ele já reconheceu qual é o campo. Então ele sempre visualiza, dá para formatar aqui, ele já dá um código no campo, salvo, tá? Eu não vou fazer isso para não tomar muito tempo aqui da aula, mas daria para fazer isso para o ticket médio e para o ROI também, beleza?
Mesma coisa. Criei o campo. Se for criar outro campo, não cria aqui direto. Você volta aqui em todos os campos. Você vai ver lá que apareceu custo por lead em métricas, tá? Formato isso. Mas para criar um segundo campo, você segue o mesmo processo aqui depois em adicionar campo. Como o custo por lead também não é numérico, eu vou deixar aqui em moeda real brasileiro. Feito. Agregação padrão, neste caso, é automático, porque é uma métrica. Então, ele vai... Essa métrica, como a gente colocou lá, é a soma de investimento sobre a soma de leads. Beleza? Feito. Então, concluir. Criei todas as métricas, todas as dimensões ali que eu quero e por aí vai. Aí você vai começar de fato a brincar no Dash. Então, sobre brincar no Dash, a gente precisa responder algumas perguntas, né, em um dashboard. Então, o primeiro passo de montar a parte visual do Dash é de fato entender quais são as perguntas que nós queremos responder. Hipoteticamente, nesse exercício, eu quero responder perguntas de marketing e vendas. Então, eu quero saber quantos leads, quantas oportunidades, quantas vendas eu tive e quanto eu investi em determinado período e ter essa mesma visão numa linha temporal, num gráfico temporal. Então, eu vou separar aqui uma página para marketing e vendas, tá? Que é a página 1. E outra página, perdão, uma página, a página 1 para essa visão estática, totalizadora, e a página 2 para essa visão temporal. Poderia botar isso na mesma página? Poderia, né? Vai muito de como você quer estruturar a parte visual dos seus dados. Então eu posso ir aqui em cima em página, configurações da página atual ou gerenciar páginas. Gerenciar páginas, ele vai abrir aqui, essa visão aqui. Então aqui eu vou botar visão gerencial. E aqui na página 2 eu vou botar a visão temporal. Tá? Na visão gerencial eu vou estruturar esses números, né, de cada coisa. Então eu vou fazer o seguinte, vou aqui em adicionar um gráfico. Como eu quero ver os números totais, escolho esse carinha aqui, né, visão geral, e coloco aqui. Beleza. Todo elemento do Looker Studio, você tem que ajustar a configuração dele antes de editar a parte visual, ok? Eu vou mudar essa minha fonte de dados, tá? Então eu clico nela, escolho qual é a minha fonte de dados. Para esse caso, eu quero usar aqui o do Google Sheets. Dimensão do período é a dimensão da tua fonte de dados ou a coluna da tua fonte de dados que está relacionada à data, ok? Vocês já vão entender isso. Então, no meu caso, de fato, é a coluna data. E a métrica, nesse caso, aqui eu vou querer botar leads, ou melhor, investimento, beleza? Eu gosto de editar um elemento visualmente e depois só ir duplicando e alterando as minhas métricas, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer isso aqui para vocês. Então, aqui eu tenho investimento, tá? Se eu achei que esse nominho aqui tá feio, eu posso clicar aqui nesse lápis e mudar o rótulo, digamos assim, desse cara. Então, eu posso colocar investimento ou qualquer outro nome, por exemplo, custo, né? Então, eu posso editar aqui. Então, por exemplo, ó, ele mostra aqui campo de origem, qual é o nome correto daquele campo de origem, né? E qual é o nome que eu dei de capa, digamos assim, para exibir no meu dashboard. Tá? Custo. Tem outras informações ali, mas não cabem agora. Coisas importantes. Eu gosto de ter comparação das coisas. Então, meu tipo de comparação vai ser com base no período. O período padrão é o automático. Não precisa deixar em personalizado, porque a gente vai botar depois um controle para mudar os períodos. E meu período de comparação, eu sempre gosto de colocar período anterior. Então, por exemplo, se eu olho ontem, eu vou estar comparando os dados automaticamente com anteontem. Se eu olho 7 dias atrás, ele vai espelhar essa comparação. Então, por exemplo, eu estou olhando do dia 10 ao 17. Perdão, do 10 ao 20, por exemplo. Então, ele vai estar comparando aqui com 1 a 9, né, do mesmo mês. E por aí vai. Ok? Então, botei aqui período anterior e legal. Fechou.
Na parte de configuração, está feito. Tá? Eu posso configurar agora o estilo dele, né? Alinhamento, cores, arredondamento, etc. Não vou entrar tanto no detalhe disso, porque é algo bem extenso. Fica para próximas aulas, se vocês acharem que a gente deve, né? E aí aqui eu configuro a exibição, né? A formatação das coisas. Então eu gosto, por exemplo, de deixar a métrica aqui no cantinho esquerdo mesmo. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é mudar a precisão decimal, ao invés de automático, para zero. Eu não quero ter esse vírgula 00 que ele está exibindo aí. Então, eu não quero ter números após a vírgula. Feito. Tá? Editei, gostei do estilo. Agora a gente vai fazer a duplicação desses caras aqui. Então, eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito, copiar e colar depois, ou direto em duplicar. Aí eu gosto já de fazer tudo. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou deixar leads futuramente. Aqui do lado de leads eu vou botar vendas, por exemplo. E aqui o meu custo por lead. Tá? Só para ficar de exemplo. Aí eu clico no elemento, no gráfico. Tudo isso daqui é gráfico para o Looker Studio, tá? Então, clico no gráfico, posso aqui clicar nesse lápis, mostrar propriedades. Ele vai exibir aquelas configurações que eu mostrei anteriormente para vocês. Vou aqui em configuração e mudo a minha métrica. Ele vai carregar, enquanto isso eu já vou aplicando essa mesma coisa nesse outro gráfico. Ao invés de custo aqui, só esperar atualizar. Então, ao invés de custo aqui vai ser vendas. E aqui, a última vai ser o custo por lead, né? Veja que legal. Como eu já criei lá o campo, eu mostrei isso para vocês, eu só faço o mesmo passo a passo aqui. Caso eu não tivesse criado o campo, eu teria que criar esse campo para depois selecioná-lo, tá? Então, de novo, vou aqui em métrica, custo por lead. Ele vai aparecer aí, R$4, né? Vamos ver se está certo? Vamos abrir aqui uma calculadora. 20.997 sobre 5.888, 3,56. Como eu coloquei, né, para tirar os números decimais, por isso que ele apareceu 4. Mas vamos mudar aqui, ó, o estilo, para vocês verem que a conta está certinha. Então, estilo, precisão decimal, vamos colocar 2 nesse caso. Ele vai aparecer aí os 3,56. 57, né? Porque ele arredondou ainda 56,6, né? Então, feito, tudo certo, né? Aí vocês podem orientar isso de outra maneira, organizar, mudar a cor, enfim, mudar o fundo, né? Tem uma infinidade de coisas. Fiquem à vontade para comentar e tirar dúvidas com a gente, né? Mas um último detalhe sobre essa página, por enquanto, a gente quer colocar um controle, né? Porque eu quero olhar isso, por exemplo, de diferentes datas, né? Então eu seleciono ali adicionar um controle, vou aqui em controle de período, coloco isso daqui em algum lugar da minha página e aí eu defino aqui as configurações dele. Então, ó, beleza. Configuração. Aqui eu posso configurar qual é o período que ele sempre vai aparecer. Então, nesse caso, ele está automático. Eu gosto de deixar sempre este mês. Este mês até agora, na verdade, que é do dia 1 até a data de ontem, nesse caso, ou eu posso incluir hoje aqui. Então, eu vou colocar até ontem. Então, ele já vai atualizar os dados aqui com base nisso. Quer ver? Estou atualizando. E fechou. E veja, como a gente tinha configurado lá a comparação para aparecer, apareceu aqui, ó. Então, por exemplo, dia 1 ao dia 16 de outubro, comparando os 16 dias anteriores a essa data, a gente teve 9% menos leads, comparando essas duas datas, né? E por aí vai. Então, agora apareceu porque antes a gente estava olhando o período todo, né? Então não tinha como ele comparar todo com nada. Agora que a gente pegou uma parte específica dos nossos dados, ele consegue comparar. Beleza? Aí vamos montar um dash, um outro gráfico temporal, né? Que é um gráfico que a gente utiliza muito aqui no dia a dia.
Antes de tudo, eu vou clicar com o botão direito nesse controle de períodos e alterar para o nível do relatório, porque aí todas as páginas do meu relatório vão utilizar esse mesmo controle, vão aparecer, inclusive na mesma localidade da página, tá? Então agora eu vou clicar aqui na página 2, ele já vai estar aparecendo lá, ele fica roxinho, ó, já vai estar aparecendo aqui o período, viu? Feito. Então, novamente, eu vou aqui em adicionar gráfico e vou escolher um gráfico aqui temporal, tá? Eu gosto de usar esse daqui. Seleciono, né, o lugar que ele vai ficar, clico e sigo com o mesmo processo. Deixa eu já deixar ele maiorzinho aqui. Beleza. A fonte de dados já está correta. A dimensão do período é a coluna de data mesmo, tá? A minha dimensão é a data, né? Que é isso daqui da parte de baixo que eu quero olhar. Mas eu quero que as minhas métricas sejam as mesmas do gráfico anterior. Lead, vendas, investimento e também o meu custo por lead. Vamos lá, custo por lead, feito. Beleza, tá? Aqui, gente, eu também vou aplicar. Então, primeiro deixa eu atualizar isso daqui para vocês verem como é que fica. Ó. Vamos lá. Ele vai atualizar. Olha que legal. Então, para cada métrica que a gente colocou, ele aparece aqui ao longo do gráfico, né? Quais foram os resultados daquele dia, né? Pô, Guilherme, legal, visão diária, tal, mas, cara, aqui a gente olha semana a semana. Então, eu quero entender ao longo das semanas, né? Qual, se está melhorando, se está piorando, ou ao longo dos meses, trimestres e por aí vai, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Então, ali no canto direito tem esse detalhar, vocês ativam essa parte. Ele vai habilitar a inclusão de mais algumas dimensões, tá? Ele já reconheceu aqui que é uma data, ele já traz ano e mês, tá? Mas não traz a semana. Então, vocês vão adicionar uma dimensão. É a mesma data e a gente vai mudar a agregação deste campo. Então, vocês vão ali naquele calendáriozinho, ele se transforma em um lápis. Esse tipo de dado, a gente vai de data, clica ali em data, data e hora, escolhe essa daqui, ó, ano e semana no formato ISO, ou semana no formato ISO, tá? Eu gosto do ano e formato, ano e semana. Feito. E aí, aqui embaixo, eu posso escolher qual que é o detalhamento que eu trago por primeiro no Dash. Se é o ano e semana, no formato ISO, ou se é a minha data, ou se é o ano e mês, etc. Tá? E é importante vocês deixarem essas dimensões ordenadas do mais de baixo para cima, tá? Do mais específico para o menos específico, do mais granular para o menos granular. Então, da data para a semana, para o mês, para o ano, tá? Por quê? Depois que vocês tiverem feito isso e habilitado essa parte detalhar, vai aparecer aqui no gráfico essa flechinha para cima, essa flechinha para baixo. Se eu clicar aqui para baixo, ele vai detalhar o meu gráfico data a data, como estava antes. Se eu boto para cima, é ano e semana no formato ISO. Eu posso mudar os nomes, etc. Né? Então aqui eu estou falando do dia 1 ao dia 16, né, no meu gráfico, ele vai aparecer aqui as datas. Né? Então aqui eu estou falando da semana que é do dia 2 ao dia 8 de outubro. Importante considerar que no Looker Studio, uma semana passa a ser contabilizada na segunda-feira. Então, a semana do dia 25 de setembro, que está aparecendo aqui no gráfico, no canto esquerdo, na verdade não é a semana do dia 25, é só o dia 1. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Isso feito, aí vocês têm uma última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês que é interessante. Então, aqui nos componentes de configuração do gráfico de linha, pessoal, logo aqui na seção de métrica, tem essa parte chamada métricas opcionais. Eu sempre ativo ela quando a gente está usando gráficos que tem mais de dois indicadores que eu quero monitorar, ou se eu quero economizar a necessidade de ter vários gráficos para mostrar diferentes indicadores, tá?
e por aí vai. Então, aqui dentro, quando você habilita isso, ele habilita essa função aqui no gráfico, métricas opcionais. E aí eu posso selecionar ou tirar métricas que eu não queira exibir. Então, por exemplo, eu não quero, nesse momento, olhar para o meu custo por lead. Eu tiro. Eu quero ver só lead e venda. Posso deixar só os dois. Tá? Então, por padrão, nesse caso, do jeito que a gente configurou, as 4 métricas vão estar exibidas, tá? Mas eu posso deixar uma delas, por exemplo, de fato como uma métrica opcional. Então, por padrão, vão aparecer lead, vendas, investimento, mas eu posso deixar custo por lead aqui na parte de métricas opcionais. E aí, por padrão, vai aparecer as 3 primeiras, mas quando eu clico ali nesse ícone de métricas opcionais, vai aparecer a possibilidade também de adicionar custo por lead ou qualquer outra métrica que eu coloque ali. Beleza? Então, essa é uma função super interessante, que é muito boa da gente usar, tá? E mais detalhes, mais comparativos de ferramentas e por aí vai, a gente vai deixando para um próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, se você gostou do que você viu e quer tirar mais dúvidas, participar mais aí dos nossos conteúdos, fica à vontade para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aqui o teu like, também fazer os comentários e até compartilhar, quem sabe, com quem também está passando por esse tipo de desafio que você está passando na tua carreira, beleza? Obrigado, pessoal, por mais esse vídeo e fique nos acompanhando. Tchau, tchau.